Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus bendito, nós rogamos diante do Senhor que receba o teu povo nessa convocação que o Senhor mesmo faz de adoração ao teu santo nome. Que o Senhor nos encontre, ó Deus, como verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Que nossa mente, alma, coração sejam cativos do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos encontrados maleáveis nas mãos, na ação do Teu Espírito Santo. E que haja, ó Deus, em nós nessa manhã a disposição, por causa da Tua misericórdia, Pai, de viver e de ser sacrifício vivo ao Senhor em todas as coisas, em todas as dimensões. E que isso seja intencional, claro, objetivo, direcionado, como um culto racional na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que essa é a maneira de nos livrarmos dos padrões desse mundo, deste século, e sermos transformados na renovação da mente. Por isso, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo, nessa manhã, haja, Pai. Trabalhe, Senhor. Modifique as estruturas do nosso coração para que sejam mudadas as estruturas do nosso pensar. E assim todos os que nessa manhã ouvem a Tua palavra, seja aqui, seja online, possam experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Mas nós sabemos que isso é obra do Teu Espírito, e é isso que nós clamamos agora, que o Teu Espírito haja transformando mentes e corações. Essa é a oração que faz o Teu povo, Tua igreja, no nome do Teu bendito Filho, o nosso Senhor. Amém.
Anderson, nós temos mais um microfone disponível aí? Felipe, você nos conduz a Deus em oração? Deus, nós damos graça porque o Teu nome é santo, Pai. Nós damos graça porque o Senhor tem nos abençoado, nos permitido cultuar o Teu santo nome. Nesse momento aqui, nesse domingo, onde tantas igrejas, infelizmente, não podem. Mas o Senhor nos deu essa graça, Pai. Nós damos graças pela Tua palavra que vai falar ao nosso coração, para que nós possamos nos quebrantar diante de Ti, Pai. Nos arrepender e lembrar do Teu santo nome. Engajados na Tua santa missão, Pai, que é espalhar o Teu reino em todas as nações da terra. Espalhar a Tua santa palavra de arrependimento e redenção para reunir o Teu povo, Pai. Nós adoramos o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus Trino, graças Te damos por todas as gerações. Amém. Amém. Nós sabemos, irmãos, que a caminhada cristã, ela é uma caminhada de lutas. Quando o Senhor Jesus muda, converte, transforma o nosso coração, nós somos feitos filhos de Deus e agora nós aguardamos a nossa chegada naquele ponto final da nossa salvação que já foi executada por Cristo. Ao longo dessa caminhada, nós precisamos de fortalecimento na fé, nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito, nós precisamos de encorajamento mútuo e nossa alma precisa ser revigorada no Senhor. E esse hino que nós cantamos conversando com a nossa própria alma, e aqui juntos, como congregação, firmando como uma nuvem de testemunhas a fé dos nossos irmãos, ele nos estimula, ele nos ensina, ele nos reeduca a caminhar firmes na fé, sem deixar os caminhos do Senhor.
vamos ler o texto de Deuteronômio e logo depois eu vou pedir ao presbítero Alceu que nos dirija a Deus numa oração de confissão de pecados. Aqui é Moisés falando com o povo, pouco antes de entrar na terra prometida, quando eles precisavam ser lembrados da sua natureza, do seu caráter e da eleição de Deus sobre eles, para que vivessem de modo digno do Senhor. Diz assim, Deuteronômio 7, a partir do versículo 6. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam. Prontamente lhes retribuirá. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai. Ó Deus bendito, nesse momento de culto, Pai, culto em adoração ao Teu nome. Como Tua igreja, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti para clamar ao Pai que nos dê o Teu perdão. Pois, ó Deus, a Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. E, ó Deus amado, é isso que fazemos nesta hora, ó Pai. Clamando a Ti, Senhor, que através do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe, ó Deus, até Tua presença, nós clamamos, ó Pai, para que no nosso dia a dia o Senhor mostre para nós tudo aquilo que tem desagradado a Tua palavra, desagradado a Ti, ó Deus. Pois o nosso egoísmo impera, o nosso orgulho impera a nossa força de querer fazer tudo através do que nós achamos que é certo. E, ó Pai, nós sabemos que isso nos leva ao pecado. Isso nos leva, ó Deus, a nos distanciar daquilo que realmente Tu exiges de cada um de nós. Por isso, ó Pai, nessa hora, faz com que enxerguemos, ó Deus, que não somos nada sem a Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Que nós não somos nada, ó Deus, sem a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Ó Pai, perdoa-nos porque deixamos de pregar e de falar da Tua palavra como realmente o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Perdoa, ó Pai, porque nós não levamos as boas novas do Evangelho da forma que realmente deveríamos fazê-lo, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a intrepidez de levar a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a ousadia de falar de Ti, ó Deus, a qualquer momento. Pois sabemos que é isso que o Senhor também requer de nós. E muitas vezes não é o que fazemos. Por isso, toma-nos, ó Deus, nas Tuas mãos. E nós oramos como Tua igreja, ó Pai. Não porque nós temos algum mérito, não, ó Deus, porque nós tenhamos algo a ganhar, ó Deus, a não ser o Teu perdão. E nós clamamos, ó Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único intermediador, é aquele que está à Tua destra, ó Pai, e intercede por nós.
No nome dele, ó Pai, que nós clamamos e nós rogamos a Ti o perdão. No nome santo, poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Bem, isso é pela graça, irmãos. Nossa salvação, nossa contrição, nossa adoração, nosso culto, todas essas coisas foram dadas a nós graciosamente. E por isso nós cantamos a respeito dessa graça de Cristo, que liberta, cura, sustenta e nos faz caminhar. É tua graça que liberta, É tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. De novo te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Amor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Muito bem, irmãos. Podem sentar. Agora que eu não vou mais cantar, eu vou falar sem máscara. Para quem nos ouve na internet, a distância mínima que eu estou aqui das pessoas é 6 metros. É razoável. Bom? Nós hoje vamos meditar aqui sobre o nosso engajamento na missão. Engajados na missão. Como eu expliquei logo no começo, nós... É bom respirar, viu, gente? Como eu falei logo no começo, nós alteramos o nosso sermão dessa manhã, para ele ficar um pouquinho mais curto e para que os irmãos, para que a gente pudesse, então, expor
com mais detalhe, tanto a parte primeira do texto, quanto a segunda parte do texto, que vamos expor aos irmãos nesse capítulo. Uma das coisas que tem me encantado é a riqueza da mensagem no Evangelho aqui no livro de Êxodo. Tem sido muito abençoador aprender sobre o Evangelho de Cristo nas Escrituras do Antigo Testamento. Nós vamos então ler Êxodo 35, nós vamos começar lendo os versos iniciais, do verso 4 ao verso 19, e depois nós vamos ler mais um pedacinho para concluir a exposição dessa manhã. Êxodo 35, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidos de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Oremos. Pai bendito, essa é a tua palavra, bendita e santa palavra, que nós queremos nessa manhã ler, entender, acatar a sua aplicação nos nossos corações e assim crescer na tua presença para a tua glória. Por isso, Pai, nós rogamos a luz do teu Espírito Santo sobre a tua palavra nessa manhã, que nós sejamos, ó Deus, conduzidos e dirigidos pelo Senhor a entender a tua verdade. E aquilo, ó Pai, que não for correspondente à verdade do Senhor, que o Senhor tire da nossa mente, do nosso coração, para que fiquemos tão somente com a tua palavra e a tua verdade. É a oração que faz o teu povo, a tua igreja, nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Nessa série de exposições aqui ao longo do livro de Gênesis, já faz algum tempo que nós nos engajamos, não é? A partir do capítulo 19, nesse momento de pacto, de aliança que é feito entre Deus e o seu povo. Então, no capítulo 19 de Êxodo, Deus faz ao povo uma proposta. Ele diz assim: vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser minha propriedade exclusiva, minha nação santa, o meu sacerdócio real, e vocês vão testemunhar a respeito disso. O povo responde: sim, nós faremos. Então, no capítulo 20, nós encontramos os chamados 10 mandamentos, nos quais Deus
propõe, faz um contrato com o seu povo, dizendo como é que eles amariam a Deus sobre todas as coisas e como eles amariam o próximo como a si mesmos. E o povo, de novo, responde: assim como o Senhor disse, nós faremos. A partir desse ponto, Deus começa a traçar e dar ao povo uma série de leis abençoadoras, chamadas de o Código da Aliança, na qual o povo aprenderia a viver da maneira apropriada para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo na vida prática, no dia a dia, no fazer das suas próprias coisas. E depois que Deus então dá essa série de leis ao povo, Deus diz: ok, como é que eu vou ser o seu povo? E como é que vocês vão saber que eu sou o seu povo? E como é que os povos vizinhos vão saber que eu sou o seu Deus? Então ele ordena a construção do tabernáculo. O tabernáculo é estrategicamente colocado no centro do acampamento de Israel. Deus dá a Moisés um modelo, e todas essas coisas que nós lemos aqui, cada um desses objetos, cada uma dessas coisas que o povo vai construir ainda, é dada a Moisés numa maquete. Deus literalmente mostra a Moisés cada uma dessas partes. Então, o tabernáculo era a forma visível de Israel ser lembrado e os povos vizinhos saberem que o Deus Jeová vive no meio do seu povo. Só que enquanto Moisés está lá em cima do monte recebendo a instrução, e ele demora um período de tempo, o povo rapidamente cai na incredulidade. E não só isso, a incredulidade de que Deus haveria de mandar Moisés de volta e dar a instrução para eles, vira em idolatria. E é aí que acontece o famoso episódio do bezerro de ouro. Enquanto Moisés está em cima do monte, Arão está aqui embaixo com o povo chega, Arão fala: olha, Moisés está demorando, ele não está vindo, quem sabe a gente acha um jeito de conversar com Deus lá em cima. E eles então fazem o bezerro de ouro na tentativa de misturar a verdadeira, pura, sincera, orientada, dirigida oração a Deus, a adoração a Deus, que ele disse tem que ser assim, dizendo: vocês não terão outros deuses diante de mim, vocês não farão para si imagem de escultura, nem do que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Então eles sabiam já pela palavra de Deus que não podiam fazer aquilo. Mas ainda assim, eles fazem. Quando Moisés chega lá embaixo, depois de 40 dias, ele junto com Josué, o povo está numa adoração pagã, em volta daquele bezerro de ouro, provavelmente num culto erótico, de orgia, porque é isso que o culto falso leva o homem, leva a uma sexualidade errada. E então o povo é repreendido pelo Senhor. E a repreensão é severa. Acontece inclusive mortes, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus é misericordioso. Deus diz a Moisés, apesar de ter dito: Moisés, esse povo não merece, é verdade, não merece mesmo. Moisés roga, Moisés intercede, e Deus o chama de volta ao monte. Deus de novo escreve a lei, Deus renova a aliança com aquele povo, Deus ordena como eles deveriam cultuar ao Senhor. E o capítulo 35
começa, os primeiros versos que vimos no último domingo, Moisés convoca a congregação dos filhos de Israel, verso 1, são essas as palavras que o Senhor ordenou se cumprissem, 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será santo. O trabalho do repouso solene, o sábado do repouso solene é o Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia de sábado. E aqui fica uma primeira lição. Qual que era o trabalho do povo daqui para frente, gente? O que eles iam fazer? Eles iam começar o quê? O tabernáculo, né? O que Deus proíbe que eles façam no sábado? A construção do tabernáculo. Gente, nós temos que levar muito a sério essa coisa da nossa comunhão com Deus, do nosso Shabat com Deus. Nem o tabernáculo, que é a parte da missão que eles têm que cumprir, deveria ter a sua obra regular e comum acontecendo no Shabat. Então, a nossa última exposição começou exatamente, ou terminou exatamente nesse tom. E é interessante, ele diz assim, verso 3, não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia de sábado, e nem para construir o tabernáculo. E fogo era essencial naquela hora, porque para derreter o ouro, derreter a prata, eles precisavam de fogo. Não façam isso. Então agora o povo de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da bondade de Deus, e desejando adorá-lo, eles têm uma missão. Eu fico pensando assim, se Deus construiu uma maquete e mostrou para Moisés lá em cima do monte, por que ele já não podia fazer um negócio assim super legal, super bacana, descer uma pedra filosofal do céu que ficasse lá no meio do acampamento brilhando, né? Já imaginou o impacto? Olha, isso aí ninguém fez, viu? Isso aí foi Deus que fez sozinho. Todo mundo ia ter muito mais respeito, né? Parece. Não era essa a nossa ideia? Se Deus mandasse alguma coisa direta do céu, mas Deus não trabalha desse jeito. Ao longo das Escrituras nós vemos isso. Deus quer para si um povo engajado numa missão. E a missão desse povo, ao edificar lá no Antigo Testamento o tabernáculo, era fazer visível a presença do Senhor na terra, para que outros vissem e pudessem glorificar o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui várias listas que repetem várias coisas que já foram ditas lá atrás, para que o povo não esquecesse a maneira, a forma e sequer os detalhes de como eles deveriam agir e fazer e aplicar a verdade de Deus, para que isso servisse para o seu crescimento, para que eles pudessem ser fiéis a Deus, para que eles pudessem aplicar a verdade de Deus à sua experiência espiritual. Trazendo lá de trás para a gente, o Senhor Jesus, que é o Verbo de Deus, é o Senhor encarnado, é aquele que veio morar no nosso templo como tabernáculo, ele sabe da nossa fraqueza. Por isso que naquele ritual, no dia da Páscoa, uma das grandes festas, ele celebra aquela ceia e ele diz assim, façam isso em memória de mim, porque ele sabia que a gente ia esquecer. É por isso que a Escritura repete exaustivamente certas coisas, para que isso sirva para a nossa lembrança e isso sirva para aplicação na nossa vida espiritual. Não se canse de ler essa palavra. Suponha que você consegue fazer aquele plano anual de leitura da Bíblia. Janeiro a dezembro você lê a Bíblia inteira. Muita gente faz isso. Eu conheço irmãos que fazem isso há muitos anos. Mas suponha que alguém comece nos seus 20 anos e vá até os seus 70 anos fazendo isso. Essa pessoa teria lido a Bíblia 50 vezes. Certo? É muito pouco. É muito pouco. Tem tanta coisa nessa palavra,
Tem tanta coisa para chamar a atenção dos nossos olhos e coração para essa palavra, que deveria ser muito, muito mais. É por isso que eu oro e nós damos graças a Deus pelo Espírito Santo, que não só nos ilumina para entender a palavra, como também é aquele que nos faz lembrar essa palavra. Mas deveria caber na nossa vida, inclusive, memorização de várias partes da Escritura. Aliás, é para isso que existem os catecismos que nós temos. Para que a nossa memória seja lembrada. Por isso que é importante fazer o catecismo com os nossos filhos pequeninos. Porque aquilo vai ficar na raiz do coração deles. Muito bem, queridos. Como é que o povo de Deus, que é o povo que vai colocar a mão, não é na massa, porque não tinha massa, mas vai colocar a mão no serviço para construir o tabernáculo, como é que eles vão fazer isso? Primeira coisa, doando o que se tem. E aqui a gente entra num terreno muito perigoso em todos os tempos, porque sempre houve a religião do abuso. Sempre houve a religião da exploração. Sempre houve a religião daquele que se coloca como líder espiritual e extorque gente, ou extorque o dinheiro, arranca dinheiro de gente. A gente sabe disso. E hoje isso está estampado aonde? Está estampado na esquina, na igreja X, na igreja Y, no programa da TV, aquelas promessas absurdas, dê o seu dinheiro e Deus vai fazer isso, fazem troca, fazem escambo com Deus. Mas isso não pode nos impedir de entender a verdade a respeito da maneira como Deus age e trabalha com o seu povo. Como é que o povo vai engajar ou ser engajado nessa importante missão, que é a missão de construir o tabernáculo, e o tabernáculo significa a presença de Deus no meio do seu povo. De onde é que ia sair o material? Deus deu detalhe, né? Olha, tem que ter roupa desse jeito, tem que ter a arca com o ouro, tem que ter os engastes, tem que ter a madeira, tem que ter o tecido, tem que ter o óleo, tem que ter a especiaria, está tudo aí, todas essas coisas, ouro, prata, pano, peles finas, que são peles de animais marinhos, madeira, azeite, tudo isso tinha que estar lá. Por quê? Porque o tabernáculo que seria construído, ele teria que ter brilho, esplendor, mostrar, manifestar a glória de Deus presente no meio do seu povo. Então ele tinha que ser belo mesmo. De onde é que ia sair aquele material? Deus podia fazer assim, ó, tudo é meu. Dá licença que eu vou pegar o que é meu, vou colocar aqui, eu mesmo faço. Não, não. Deus diz, eu quero que vocês façam. De novo, irmãos, é a nossa missão, é a missão do povo de Deus, é a missão da igreja de Deus. Deus não é soberano, Ele não salva quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Não é isso que nós dizemos? Nós não acreditamos nas doutrinas bíblicas que afirmam essa verdade a respeito de Deus? Então, por que ele não faz? Ele não faz porque ele disse, eu quero que o meu povo faça. Eu quero o meu povo fazendo aquilo que é a obra que eu quero, que eu dou para eles fazerem. Então, Deus engaja o seu povo dessa maneira. Olha só, essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto e voluntariamente trará a sua oferta. É assim que Deus resolveu fazer, irmãos. Todos esses materiais para a construção do tabernáculo, que seria a casa de Deus na terra, tinham que vir das mãos dos israelitas. Então, eles começaram a recolher os materiais corretos e eles entregavam na mão de Moisés, mas ao entregar na mão de Moisés, eles davam a Deus. Por que que Deus pode fazer isso? E por que que Deus pode dizer,
Essa é a palavra, ou melhor, essa é a ordenação de Deus, está aí no verso 4, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, inclusive a minha própria vida pertence a ele. Mas ele queria o seu povo engajado na missão. E uma das primeiras coisas que você vê o engajamento das pessoas na missão é quando voluntariamente, com disposição, com coração pronto, o povo de Deus se engaja em fazê-lo. Aliás, Paulo diz isso quando ele está levantando a oferta para os irmãos necessitados, lá em 2 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, Deus ama quem dá com alegria. Por quê? Porque eu dei e Deus me ama? Não, é porque o meu coração em gratidão simplesmente retorna sabendo que tudo vem de Deus. E é assim na igreja, irmãos. É assim aqui. E aqui eu quero comendar essa igreja. Porque na misericórdia e fidelidade de Deus, os irmãos têm sido fiéis. Absolutamente nada faltou. Não houve falta de sustento, não houve falta de dinheiro para pagar o aluguel, não houve falta de dinheiro para sustentar as pessoas que dependem da igreja, não houve falta de dinheiro para enviar para o missionário, não houve falta de dinheiro para ajudar os irmãos necessitados. E o povo de Deus é assim. Nós somos uma pequena congregação, não somos uma congregação de pessoas de grande posse, mas dentro daquilo que Deus nos deu, esse povo que são vocês, tem sido extremamente fiel ou fiéis. É assim na igreja. É a primeira maneira de nos engajar no processo. Eu me lembro de um pastor amigo que dizia que a gente prova a conversão mesmo de uma pessoa quando a carteira dela se converte. É a disposição de coração de dar aquilo que serve para a missão do povo de Deus aqui na terra. Gente, quem faz a obra, quem faz a conversão é Deus. É Deus que faz o serviço, mas é na graça que Ele usa e nos engaja no trabalho dEle. Isso é maravilhoso. Na nossa igreja, pela graça do Senhor, nós temos princípios muito claros de contribuição. Desde o começo, foi assim. Eu não estou dizendo que quem faz diferente faz errado, e nem estou dizendo que a gente não pode fazer. Mas, por exemplo, nós nunca tivemos o costume de tirar ofertas no culto. Aliás, tem pastores que acham que eu estou errado nisso. E posso estar mesmo. Mas era uma maneira de testemunho, nós estávamos lá dentro de um ambiente, num hotel, né? Nossa igreja funcionou por 6 anos dentro de um hotel, e as pessoas chegavam, era estranho talvez a gente naquele ambiente tirar uma oferta. Ou o famoso, como virou piada, né? O famoso passar sacolinha, lembra? Isso era motivo de piada, é motivo de piada nos programas de TV, em todo lugar. Então, talvez o testemunho fosse sábio nesse momento, mas eu não estou dizendo que é errado a gente passar uma salva ou tirar uma oferta com os irmãos, de forma nenhuma. Mas o fato é que nossos princípios são claros, porque nós queremos, daqueles que são membros da igreja, o compromisso, e graças a Deus nós temos tido esse compromisso dos irmãos. Mas esse compromisso ele tem que ser feito a partir de um coração disposto. Aquele que contribui com o coração indisposto, porque sente pressão, porque o pastor falou, porque o pastor pregou, ou porque os outros contribuem, eu não contribuo, não sei o que. Não é a motivação correta. A motivação correta é um coração disposto, é a voluntariedade. Por isso que nós perguntamos quando alguém se torna membro da igreja.
se está disposto a contribuir. E a gente manifesta dentro desses nossos princípios com clareza. Isso não é para a salvação de ninguém, mas é para o engajamento na obra de Deus. Então aqui fica uma comenda, uma nota de alegria por todos aqueles que são fiéis no sustento dessa nossa comunidade local, comprometidos com a obra. Deus tem sido louvado, Deus tem sido adorado, Deus tem sido exaltado por meio daquilo que nós podemos doar. Porque tudo pertence ao Senhor. Mas imagina o seguinte, que a gente fosse uma igreja bem rica, vai? E que o pessoal tivesse bastante dinheiro e contribuísse fielmente com esse dinheiro. Mas ninguém comparecesse aqui e não aparecesse ninguém para fazer o serviço. E essa é a segunda parte do texto. O apóstolo Moisés, o Senhor diz pela boca de Moisés, né? Em primeiro lugar, venham, essa é a palavra, deem uma oferta. Agora ele diz, venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. E aí vem a outra lista de novo. O tabernáculo com a sua tenda, as suas vigas, as suas colunas, a mesa, os cabos, o candelabro, o incenso, o altar. Todas essas coisas. Primeiro foi toda a lista do material, agora é toda a lista daquilo que precisa e que deve ser feito. Então o engajamento não é só no contribuir, mas o engajamento é no fazer. A igreja podia contratar, se fosse essa igreja, né, cheia desse dinheiro, ela podia contratar. Contrata diácono, contrata segurança, contrata o fulano, contrata o cicrano. Funciona, né? Mas Deus nunca quis isso, irmãos. Vocês sabem, muitos de vocês já chegaram a falar para mim, pastor, nossa igreja precisa de tal coisa, nossa igreja precisa fazer tal coisa. Você lembra qual que é a minha resposta? Que bom, irmão, que você está disposto a fazer. Porque a igreja não funciona como uma empresa que contrata. É lógico, a gente tem agora, né, até CNPJ, graças a Deus. E a gente pode contratar e vai ter gente contratada para fazer determinados serviços. Mas o serviço da obra de Deus, ele é feito pelo povo de Deus. E nós temos, irmãos, muita coisa para ser feita, muita coisa. Mas essas coisas serão feitas à medida em que nós tivermos as pessoas engajadas no fazer. Então, doa-se o que se tem, mas também doa-se o que se faz. As coisas estão funcionando aqui? Graças a Deus. Mas estão funcionando por quê? Porque alguém veio para fazer. Ter a madeira, ouro, prata e todas aquelas coisas era importante, mas a energia tem que ser uma energia do povo de Deus. E é por isso que a Escritura diz, fala e repete a respeito dos chamados dons, talentos, capacidades, coisas que alguns fazem e outros não fazem. Porque nós somos diferentes. Nós temos habilidades limitadas. Uns sabem fazer umas coisas, outros sabem fazer outras coisas, outros têm conhecimento técnico. Então não adianta, se você não sabe cantar, tocar, você dizer, eu quero ser da equipe de músicos. Até pode, você pode ser um suporte para alguma coisa. E tomem cuidado, que eu agora tenho um violão, hein? Estou um perigo. Mas um tem a habilidade para isso. E no dia que os nossos músicos disserem, não estou interessado, não estou engajado,
Quem vai fazer? No dia que os irmãos da filmagem disseram, não, eu não estou engajado. No dia que os irmãos da transmissão disseram, não estou engajado. O que vai acontecer? No dia que os irmãos diáconos disserem assim, não, fala sério, ser diácono é muito chato. Em escala, tem horário. Olha lá, o Newton estava falando, como assim, pastor? Ele gosta, né? Tem que tratar de coisas indesejáveis. Mas Deus chamou gente para isso, irmãos. Deus nos chamou para o engajamento. Nós precisamos de gente para o serviço. Nós precisamos de gente para o apoio. Nós precisamos de gente para dezenas e dezenas e dezenas de coisas. Na Bíblia nós temos as chamadas listas de dons, mas elas são só exemplo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, a sequência daquele texto que nós lemos na nossa liturgia, ele diz assim, temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, o que ensina, dedica-se ao ensino, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada. Não existe isso, irmão. Não existe isso. O corpo ele é formado de membros que interagem e que edificam-se mutuamente para a glória de Deus. E quando eu falo de serviço, significa que, quem sabe, você pode pegar o seu WhatsApp, você pode pegar a sua mídia social, você pode pegar o seu telefone, opa, isso já é um negócio mais difícil, né? Mas você pode pegar o seu telefone, ligar para alguém, falar com um irmão, ler uma passagem, fazer uma oração. Você pode fazer isso! Não assenta lá na cadeira e diz assim, não, eu não tenho nada para fazer nesse corpo de Cristo, porque não é assim. Se vocês ainda não observaram, eu sou o pastor de vocês. Aproveitar que o reverendo Jonatas não está aí, né? Mas ele está lá no Zoom, ó, de olhão aberto. Ah, tá, Raul? Valeu, Jonatas. Se vocês não observaram ainda, eu sou seu pastor. Ou pelo menos um deles. Deus me chamou para quê, irmãos? Deus me chamou para pregar. Eu gosto tanto que prego muito, mas fazer o quê, né? Mas eu posso fazer muitas outras coisas na igreja e vou dizer para vocês, eu tenho prazer em fazê-las. Algumas coisas são mais difíceis, mas é o engajamento que nos faz fazê-las. Algumas coisas são mais complicadas. Algumas coisas são mais dolorosas. Mas Deus nos chama para fazer todas elas juntas como corpo, doando aquilo que eu posso fazer para a edificação no corpo. Lembra? A missão do povo de Israel era manifestar a presença de Deus no meio do seu povo através do tabernáculo. A nossa missão como igreja e povo é manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a saber, as virtudes de Jesus Cristo espalhadas por meio de vocês, por meio de nós, por meio da igreja, por meio do povo. Tem um irmão lá atrás, eu não vou dizer o nome dele, que cada vez que um vai no banheiro, ele vai lá e limpa a maçaneta. Você pode fazer isso? Ou é humilhante para você? Serviço tem, irmãos.
Tem muita coisa a ser feita e provavelmente Deus quer fazer através de você, dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades e das suas capacidades. A pergunta é como é que você tem servido o corpo de Cristo, a sua igreja. Uma terceira coisa que aparece aqui é que essas coisas que fazemos, elas são motivadas pelo Espírito de Deus. Essa parte do texto nós ainda não lemos. Vamos ler, verso 20 ao verso 24. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Moisés falou, é isso que vocês têm que fazer, agora eles saem. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. E todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia também. Irmãos, deixa eu falar para vocês uma das grandes bênçãos que uma igreja experimenta. É ver o próprio povo de Deus respondendo ao chamado de Deus. Eu já contei isso algumas vezes. Rapidamente, vou contar de novo. Nós começamos o trabalho de plantação da igreja da Barra Funda. No começo tinha uma empolgação, mas a gente passou anos lá no Hotel Ibis, com os cultos com 12 pessoas, 11 pessoas. Quando aparecia 15, uau, que sucesso! Muita gente passou por lá, olhou, falou, acho que não é meu lugar aqui ainda, é melhor eu procurar meu lugar. Graças a Deus. Mas na persistência daquele serviço, daquele trabalho, a gente aprendeu umas coisas fantásticas. Eu tenho um testemunho aqui. Eu espero que os nossos visitantes possam dá-lo de volta para a gente. As pessoas, quando chegam na igreja presbiteriana da Barra Funda, elas são bem recebidas. É verdade? Quem chegou recente? E as pessoas falam assim, ó, gente, passei em não sei quantas igrejas, ninguém nunca me viu nem entrar, nem sair, não sei o quê. Por que a igreja presbiteriana da Barra Funda sabe receber as pessoas? Porque era 12, 15. Quando chegava alguém, gente, era uma novidade, todo mundo se empolgava, todo mundo ia lá conversar, todo mundo ia lá abraçar, era uma novidade. E foi um aprendizado. Eu li um artigo, passei para os irmãos do conselho essa semana, ore a Deus por um crescimento lento da sua igreja. Porque no crescimento lento da igreja a gente aprendeu muita coisa. Inclusive a sinceridade de receber vocês que nos visitam. Não é mecânico. A gente não tem um ministério para receber pessoas em que meia dúzia de pessoas estão lá obrigadas a recebê-los. Não. Tem um ministério de recepção, sim. Mas quem recebe é o povo, é a igreja. É isso que a gente tem que aprender. Anos a fio. Daquele jeito, devagarzinho. Tinha que prestar relatório. Relatório as pessoas cobram da gente. Números. O que está acontecendo? Porque a obra de plantação de igreja, ela tem custo. Alguém está sustentando, alguém quer saber, está tendo resultado? Mas sabe o que começou a acontecer? Deus, cada ano, acrescia um pouquinho de gente, um pouquinho de gente, um pouquinho de gente.
E chegou um ano em que a gente começou a ver conversões. E eu tenho desde o começo da igreja, gente, gráficos do crescimento da igreja, tá? Da membresia, da presença, tudo, você consegue ver em gráficos. A partir daquele momento em que nós começamos a ver conversões, o gráfico de frequência da igreja, de membresia da igreja, faz assim. Por quê? Porque a igreja começa a ver a resposta da obra que ela faz. Isso é uma motivação que vem do Espírito Santo para nós. Tem gente que vive na igreja, gente, esperando o mover do Espírito. Deixa eu falar para vocês, o Espírito está se movendo ao longo de todos os séculos e ele vem dizendo na sua palavra o que é que nós temos que fazer. E quando a gente faz aquilo que Deus diz na sua palavra, o que nós temos que fazer, a gente vê as coisas de Deus acontecerem. Então não fica sentado esperando, porque o Espírito de Deus sim está agindo. E é bonito ver essa motivação do povo de Deus. Diz o texto, todo aquele cujo coração moveu e cujo espírito o impeliu, ele veio e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro. Porque eles queriam ver Deus se manifestando, eles queriam ver aquela aliança se completando, eles queriam ver a realidade da presença de Deus. Então vieram todos, é bonito o verso 22, vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração. Talvez alguém tenha ficado na tenda lá, na sua casa, dizendo, não confio muito na liderança desse Moisés aí não. Não confio muito na liderança desse conselho aí, não. Eu vou fazer do meu jeito, no meu tempo. É interessante, queridos, a gente leu, né, até agora o livro de Êxodo, até o capítulo 35, falta pouca coisa para acabar, tá, gente? E os capítulos daqui para frente se repetem, né? Está pertinho do fim, já estou com saudade. Até o capítulo 40. E o que a gente lê no livro de Êxodo é o povo de Deus desobedeceu a Deus, reclamou de Deus, falou mal de Deus, brigou com Moisés. É uma história atrás da outra. Aproveita essa, gente. Né? Saboreia essa. O povo de Deus obedecendo ao Senhor, que coisa maravilhosa. Dando a Deus do seu coração é uma das marcas do verdadeiro cristianismo. É por isso que há no mundo o cristianismo espalhado, porque pessoas ao longo da história tiveram o senso de missão. O cristianismo espalhou a igreja ao redor do mundo, espalhou escolas ao redor do mundo, espalhou hospitais ao redor do mundo, porque Deus agiu, homens, mulheres foram obedientes. O que Deus pode fazer, irmãos, com a nossa obediência é incrível. Deus pode enviar missionários até os confins da terra. E essa é a missão. Deus pode fazer discípulos na China. Qualquer lugar. E Ele usa o engajamento e a motivação e a obediência do povo de Deus em igrejas como a nossa. Nós temos um testemunho a dar, irmãos. E ele tem que ser motivado por um coração disposto a fazer o serviço dele. É um trabalho de comunidade. Não é o meu trabalho, não é o trabalho do Washington, da Kátia, do Alceu, do William. Não. É um trabalho nosso. É um trabalho do povo de Deus,
que faz com que essas coisas de Deus todas se desenvolvam. Mas, pastor, eu não sei fazer nada. Olha só aqui a beleza dessa motivação. Vamos ler aí, verso 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado. Pano azul, púrpura, carmesim, linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Sabe costurar, filho? Sabe costurar, filha? Sabe fiar? Sabe fazer café? Sabe colocar o aparelho na tomada? Sabe pegar numa vassoura? Sabe colocar o seu despertador para acordar mais cedo, chegar mais cedo e ajudar? Muita coisa para fazer, irmãos. Muita coisa para fazer. O texto aqui destaca dois grupos. Um era o grupo das mulheres, que chegou a lã, chegou o fio, chegou o algodão, chegou aí, mas alguém precisava fiar. Aos nossos visitantes, nós temos aqui às 10 horas da manhã, quando não tem pandemia, um café da manhã, todos os domingos. Que delícia! Mas o café só funciona porque tem gente que vem para fazer o café. Senão não funcionaria. Você consegue desenhar alguma coisa? Você consegue olhar aqui para esse espaço e falar assim, pastor, está muito feio. Deixa eu dar uma ideia. Será bem-vindo. Você sabe pegar a figurinha que a gente publica lá na mídia social da igreja e espalhar? Quantas pessoas chegaram aqui por causa da mídia social? Quem é que espalha? Você. Toda semana ela é publicada. Às vezes ela é publicada tarde demais, porque o pastor se enrola, esquece. Mas você pode me ajudar. Tudo isso, irmãos, são serviços e obras que nós precisamos fazer para testemunhar. O serviço está aí. Nós precisamos da motivação do Espírito, que vem pela ordem do Senhor na sua palavra para cumprir a obra. Domingo que vem nós vamos falar sobre habilitados pelo Espírito para projetar, habilitados pelo Espírito para executar. E vamos falar sobre a abundância da graça de Deus nessas coisas. Hoje, o que faremos? Primeiro, aquele povo tinha uma missão diante deles, construir o tabernáculo. E nós, queridos, qual é a nossa missão? Qual é a missão da Igreja Presbiteriana da Barra Funda? É a missão da Igreja de Jesus Cristo. Você quer saber? Abre Mateus capítulo 28 e olha lá aquele texto que está nomeado lá, Grande Comissão.
ide por todo mundo. E aí a gente tem que pregar, ensinar, batizar, discipular. A Igreja de Cristo tem uma missão: manifestar essas virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo para todas as nações até os confins da terra. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Sabe? Você pode fazer isso pessoalmente? Você pode fazer isso em oração? E você pode fazer isso em contribuição. O reverendo Henrique está lá em Moçambique, desenvolvendo um ministério em nome da nossa igreja. Eu já falei para vocês qual é o meu sonho com relação a missionários. É abençoar os nossos missionários para que eles não tenham que ir de igreja em igreja, passando pires para levantar sustento. Como é que não vai fazer assim, pastor? A nossa igreja precisa ter condição de sustentar um pastor em outro lugar para fazer a missão. Você não foi chamado para ser um assistente de culto. Você não foi chamado para ser membro de um clube social chamado Igreja Presbiteriana da Barra Funda, no qual você diz assim, eu me sinto bem ou não me sinto bem. Você foi chamado para uma missão na qual você tem que colocar a sua vida, seu coração, seu tempo, suas posses, suas habilidades envolvidas para que a adoração a Deus aconteça do jeito de Deus e no tempo de Deus. Nós somos corpo de Cristo e você não é roupa e nem acessório, você é membro. Eu acho que tem muito membro de igreja, muito crente em igreja, que é acessório, não é parte do corpo. É brinco, é óculos, peruca, mas não é membro do corpo. Terceiro lugar, irmãos, tudo isso tem que ser voluntário. Não significa que, às vezes, uma coisa que a gente tem que fazer não dá preguiça, tá? Tá sim. Mas a gente faz. A gente faz. A gente faz porque é para o Senhor. É nossa vontade cativa dEle. Ontem eu fui deitar, ontem à noite eu não estava assim. Eu estudei de manhã, tirei uma folguinha à tarde, estudei de novo à noite, mas eu não estava focado para terminar meu sermão ainda. Eu já estava pronto, mas eu preciso dessas horas a mais. Despertador tocou às 6h30. Tem gente que acorda com as galinhas, não ia ter o menor problema com isso, mas não é o meu caso. Estava friozinho, vontade de ficar um pouquinho a mais. Mas talvez não fosse o que eu precisava ainda saber, entender para compartilhar com os irmãos, ou quem sabe até decidir cortar um pedaço. A gente tem que ter a vontade cativa, queridos. Isso precisa ser algo contínuo. E essa partezinha a gente vai ver no próximo domingo. Diz que a cada manhã o povo voltava com mais coisa, com mais coisa, com mais coisa. Porque eles estavam servindo a um Senhor que é abundante. E Ele quer que as coisas dele sejam também abundantes. Nós vamos rogar agora
para que todas essas coisas boas que o Senhor já nos deu possam ser fortalecidas. Aqueles irmãos que estão engajados sejam fortalecidos. Aqueles que estão desengajados e enfraquecidos sejam abraçados. E nós sejamos, pela bondade do Senhor, espelho para eles. Cantemos, irmãos. Essa é a oração do teu povo, Pai. A oração da tua igreja. A oração de um povo que sabe que não tinha qualquer mérito em ser salvo. Gente que aprendeu na tua palavra que nada merece, mas que foi alvo de uma graça, misericórdia tremenda. E que roga, Pai, na sua fraqueza e na sua pequenez, pela grandeza de Cristo, pela renovação do vigor pelo Espírito, por almas renovadas na presença do Senhor, para fazermos o teu serviço, Pai. Pai, dá para cada irmão, para cada irmã nessa manhã, uma visão clara, ampla, Pai, da missão que nós temos. Missão que o Senhor nos entregou, missão que o Senhor nos deu, para que os corações se engajem, para que a gente tenha disposição, sim, Pai, de doar o coração, o tempo, posses, habilidades, para que esse seja um povo envolvido, Pai, na missão. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós confessamos a nossa fraqueza, reconhecemos as nossas preguiças, reconhecemos, Pai, muitas vezes a nossa inclinação para as idolatrias, para as outras coisas que nossa alma almeja e que nos afastam e nos desviam. Tem misericórdia de nós. Mas nós também te agradecemos, Pai, porque assim como o Senhor nos fez povo e nos trouxe para essa congregação, o Senhor já nos deu tantas bênçãos, o Senhor já nos permitiu ver tantas coisas, o Senhor já nos deu frutos que são do teu reino e nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado por isso. Queremos, Pai, cumprir o nosso papel de sacerdócio,
Queremos interceder pela nossa nação, por essa pandemia, rogar, Senhor, que o Senhor nos dê perspectiva, que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor nos mantenha saudáveis, que o Senhor sare, que o Senhor, sim, Pai, nos dê uma solução médica. E que, ao termos, não só sejamos gratos, mas saibamos reconhecer que é o Senhor que nos habilita e habilitou homens para fazer isso. Traz a cura para a política da nossa nação, Pai. Como estamos adoentados, quanta justiça nos falta. Continuamos a rogar pela saúde da dona Leda, mãe da Natália. Usa de misericórdia sobre ela, dá-lhe recuperação. Pai, nessa manhã nós colocamos o nosso coração em lágrimas diante do Senhor, pedindo consolo sobre a vida do Davi e da Jaqueline, Pai. Usa de misericórdia sobre eles, Deus. Que eles se sintam amparados pelo Senhor na perda da pequena Ayla. Que eles sejam tratados por Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja manifesto de tal maneira que no meio da dor glorifiquem o Teu santo nome, Pai. Porque o Senhor faz isso. E no meio das lágrimas, nós também nos alegramos pelos bebês que nasceram. Rogamos pelas mamães ainda aguardando seus bebês. Rogamos pelos irmãos que estão lutando financeiramente com tanta dificuldade nesse período. Pedimos a Tua graça sobre todos. E pedimos, Pai, que a mensagem dessa palavra que lemos hoje seja compreendida por nós. Seja compreendida por aqueles que ainda têm os olhos cegos para entender a verdade. Na ação do Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Santo Redentor e Salvador. Amém. E a vós outros que não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e que o Senhor tenha misericórdia de vós. E que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão doce do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.